Eu creio que desse texto de Gênesis, de João 3, fala de algo essencial no cristianismo. Muitas vezes você pode ter formas de viver o cristianismo, ter sua moralidade, ter sua filosofia, ver até mesmo os benefícios de Deus na sua vida, prosperidade. Você pode ver até mesmo Deus repreendendo o devorador na sua vida, na sua família, alguém ser curado pela oração. E emocionalmente você pode ter se dado bem em muitas situações, mas isso não significa vida eterna. Isso não significa salvação. Jesus mesmo diz em Mateus 7 que muitos naquele dia do juízo final vão dizer assim: Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos pessoas em teu nome, nós profetizamos, nós fizemos milagres, sinais em teu nome, por que é que o Senhor não nos recebe? E ele diz: eu não conheço vocês. Vocês não têm um relacionamento comigo. Eu posso ter respondido a oração de vocês, mas eu não conheço vocês. Isso lá está em Mateus 7. Então, o que importa mesmo, acima de tudo, é Deus nos conhecer, não assim como Ele conhece todo mundo e que não há quem Ele não conheça, mas é o conhecimento no sentido de relacionamento, de convivência, de andar junto. Lá em 1 João 4,9 diz assim que Deus enviou o seu Filho a esse mundo para vivermos por meio dele. Então não há vida fora da vida de Deus. Não há vida fora de Jesus viver dentro de você. Então moralmente você pode ser uma pessoa boa. Positivamente você pode ser uma pessoa boa. Você pode ser uma pessoa que não surta, que não mata, que não rouba, que não faz mal para ninguém, mas existe uma coisa que é essencial na vida cristã, e para poder morar para sempre com o Senhor, é ter esse relacionamento com Ele. Ele diz assim: se não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Há poucos textos na Bíblia que falam sobre isso. E esse texto é um que fala e ainda repete isso. Então, eu queria que você hoje meditasse se você tem nascido de novo, se isso já aconteceu na sua vida. E se você continua, às vezes, um bebê por muitos anos, já passaram 10 anos, 18 anos, 20 anos, 30 anos, e ainda você continua um bebê. Então, uma pessoa que nasceu de novo precisa também crescer na fé, crescer na vida com Jesus. Aqui fala de um homem que era um dos líderes do povo judeu. Ele era como um pastor no meio do povo judeu, um senhor de idade. Eu vejo Nicodemos como aquele que pegava as crianças e estava sempre rodeado de crianças e ensinava essas crianças. Ele era uma pessoa muito amorosa. É assim que eu vejo. O texto não diz isso, mas é assim que eu vejo Nicodemos, como um homem muito bom. E ele vai até Jesus porque ele reconhece que Jesus é da parte de Deus. E ele diz isso: eu reconheço que você é da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se o Deus, Criador do céu e da terra, não estiver contigo. Eu creio. Ele vai à noite porque os outros líderes religiosos não estão interessados em Jesus. Então ele vai de uma forma estratégica à noite, para não ser visto pelos demais, né? Então isso também fala de estratégia de evangelismo,
né? Quando você vai falar com alguém que tem muita vergonha do evangelho, era necessário que você fosse visitar essa pessoa à noite, não levasse um violão para tocar música na casa dele, né? Mas simplesmente falar do evangelho. E Jesus, ele vai direto no assunto. É como se a pessoa tivesse 10 minutos ainda de vida, ou vão conversar somente 10, 20 minutos, não tem tempo de falar sobre futebol, não tem tempo de falar sobre se vai chover, se não vai chover, não tem tempo para outras conversas. Nicodemos tem essa conversa: eu sei que você é da parte de Deus. No entanto, Jesus diz assim, ele não está pensando assim, que bom que tem alguém no meio dos pastores de Israel que crê em mim. Ele não fala isso. Jesus, ele vai direto no ponto, ele diz: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então, Jesus, ele não faz rodeios. Ele diz assim, você pode ser religioso, você pode ser uma pessoa boa, você pode fazer o bem, mas para entrar no reino de Deus, isso não é suficiente. Você precisa nascer de novo. É como se uma multidão de gente está naquele navio, tem 13 mil lugares, 20 mil lugares, e ele está afundando. Não importa se você foi para a China, se você é dono de uma grande indústria, não importa se você já foi para a Lua. Nesse momento importa saber nadar. Nesse momento importa como você vai enfrentar aquela água. E Jesus está dizendo assim, o que importa é que você possa enfrentar o vale da sombra da morte e não tenha medo da morte. É isso que importa. Importa é que você precisa ter o meu Espírito dentro de você. Você precisa nascer de novo. E sem o novo nascimento, ninguém entra no reino de Deus. Independente da religião que está. Independente da igreja que está. Independente da sua moralidade, de ser um cara muito inteligente. E aí Nicodemos não entende. Ele diz, mas Senhor, eu tenho que voltar a ser criança? E voltar ao ventre materno e nascer outra vez para entrar no céu? Não entendi essa história. E aí Jesus, ele vai explicar. E ele diz, você precisa nascer da água e do Espírito. Há muitos que leem essa palavra água, já entendem que é a água do batismo. A água do batismo, ela simboliza isso aqui, o nascer de novo. A água do batismo fala a respeito do poder da palavra de Deus que gera vida no teu coração. Então, o batismo, ele fala a respeito do novo nascimento. O batismo, ele fala sobre esse momento que João está falando aqui, em João 3, o novo nascimento. Há um momento na vida de alguém que vai entrar no reino de Deus, ele precisa nascer de novo. Ele precisa ter o Espírito Santo na sua vida e Deus gera a vida dentro dele. Da água veio a vida. A criança no ventre da mãe fica em volta de um tipo de água. A água é vida. Tanto que Jesus diz, eu sou a água da vida. Você precisa beber de mim para matar a sede para sempre. Sem a chuva, sem a água, nós morremos. Nós precisamos da água. A água faz germinar a semente. A água é vida. E no mundo terreno, ela simboliza isso. No mundo espiritual, está falando da água, a palavra de Deus. Porque foi pela palavra de Deus que Deus fez o universo. Ele foi falando,
E as coisas começaram a ser criadas. As coisas foram criadas da palavra do Criador. Ele fala e as coisas do nada vieram a existir. Jesus fala ao teu coração e a fé pode brotar no teu coração. Jesus fala dentro de você e a vida de Deus pode gerar dentro de você. A vida começa a ter sentido a partir da fala de Jesus. A fé vem pelo ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. A água é apenas um símbolo, porque em João 15, quando ele fala a respeito da videira, e ele diz assim: eu sou a videira, e você é o ramo dessa videira. Se você nasceu de novo, você está ligado na videira Jesus. A videira tem muita vida, mas há ramos, há galhos que crescem loucamente e que não produzem uva. O que você tem que fazer? Você corta fora. Jesus está dizendo assim: o meu pai é o agricultor, ele tem a tesoura na mão e ele corta aquele galho que não produz, ele corta fora. Para quê? Para que aquele galho que vai produzir as uvas produza mais ainda, com mais força. Esse galho que não vai produzir, ele só rouba a seiva que seria para o outro galho. Então ele precisa ser podado. Essa poda lá Jesus chama de limpar. O meu pai é o agricultor e ele limpa a parreira. Então limpar não significa só com água. Limpar também significa a poda, que se faz na parreira. Quer dizer, quando o Espírito Santo trabalha no teu coração, ele te liberta. Ele usa a palavra de Deus para fazer as podas no teu coração, para remover coisas que não prestam no teu coração. Aí, no verso 6, ele diz assim: o que é carne? Olha para a carne. Aquele que é nascido da carne é carne. Ele é tendente ao material. Então, quando você tem a tendência de ser materialista, é por causa disso que Jesus está falando. Jesus está falando: nós nascemos da carne e nós somos carnais. A nossa tendência é se apegar no material, é se apegar no dinheiro, é se apegar nas coisas e achar que o sucesso da nossa vida está nas coisas. Porque aquele que nasceu desse mundo é terreno. Mas quando você nasce de novo, você não é mais terreno. Quando você nasce de novo, você é um ser espiritual. E você começa a aspirar pelas coisas espirituais. Você começa a desejar das coisas de Deus. E você começa a entender as coisas de Deus. Paulo fala lá em Corinto, assim, que o homem natural não compreende as coisas de Deus. E vai ler a Bíblia, é loucura. Deixa louco, né? Alguns já diziam que a Bíblia deixa louco. Realmente deixa louco. Por quê? Para entender a Escritura, você precisa ter o Espírito Santo. O homem natural não compreende, para ele é loucura. Mas aquele que tem a mente de Cristo, o homem espiritual, ele compreende. Então o que você faz quando você não entende? Você pede a Deus: Deus, coloca o teu Espírito em mim, para que eu possa compreender, né? Aí o verso 8 ele diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz. Você não sabe de onde vem e nem para onde o vento vai. Assim é aquele que nasceu do Espírito Santo. Você não se manda. Meu avô, pai da minha mãe, quando eu era menino, ele dizia assim:
Piá, você não se governa. Você acha que se governa, mas você não se governa. Esse texto está dizendo isso mesmo. Você não se governa. Aquele que nasceu do Espírito não se governa mais. Quem nasce do Espírito é governado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele sopra esse que nasceu do Espírito aonde o Espírito quer. E não aonde você quer. Não aonde a tua carne quer. Né? A tua tendência quer. Quer dizer, nascido de novo, nascer de novo, é um milagre. Quer dizer, se você é muito da teologia, sem o novo nascimento, a teologia vira filosofia. Por quê? Porque ele compreende tudo da teologia racionalmente. Ele lê os livros, ele vê que é uma matéria que tem lógica. E ele entende aquela matéria. E ele decifra todas as coisas. E agora ele é muito sábio, muito inteligente, porque ele decifra a teologia. Ele lê bons livros. Mas não houve transformação no seu coração. Não houve mudança no seu coração, na sua vida. E isso significa que precisa nascer de novo. Então, nascer de novo é a coisa mais importante que alguém pode ouvir da palavra de Deus. Né? Você pode ser a pessoa certinha, mas você pode morrer e ir para o inferno. Você precisa nascer de novo para poder morar no reino de Deus. E é isso que Jesus diz: sem nascer de novo, ninguém vai morar no reino de Deus. Sem nascer de novo, ninguém vai ver o Senhor. Então, o novo nascimento é a coisa principal, a necessidade maior que você tem. Não tem uma outra necessidade maior do que o novo nascimento. E o novo nascimento, ela é superior. É superior à religião. Não adianta você ser religioso e não ter nascido de novo. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês pensassem assim: nascer de novo está acima da religião. Há muitas religiões que dizem: se você não estiver nessa religião, você não vai ser salvo. Não é assim? Ou, se você não fizer tal coisa, você não vai ser salvo. Lá em Atos, capítulo 15, foi feita uma reunião de presbitério para tratar desse assunto, porque muitos crentes judeus começavam a dizer assim: se vocês não forem circuncidados, vocês não vão entrar no reino de Deus. Mas Jesus já tinha dito que para entrar no reino de Deus tinha que nascer de novo. Agora, cristãos judeus estavam dizendo: olha, mas se vocês não forem circuncidados, não tem jeito. Por quê? Porque a circuncisão era a aliança de Deus com o povo judeu. Abraão, quando creu, ele foi circuncidado. E quando ele teve seus filhos, com 8 dias, todos eles foram circuncidados ao 8º dia. Era uma aliança que Deus tinha feito com Abraão, dizendo: eu sou teu Deus e eu sou Deus dos teus filhos. Agora eles estavam dizendo assim: irmãos, se nós não formos circuncidados, nós não vamos entrar no céu. E aí foi uma discussão bem grande, mas ficou certo lá em Atos 15, que a salvação não era mediante a circuncisão. Certo? Então,
há muitas formas e maneiras de crenças que a pessoa diz, se você não estiver nessa, ou se você não fizer tal coisa, você não vai ser salvo, você não tem o Espírito Santo, né? Eu só queria que os irmãos abrissem ali em João 9, para a gente poder entender o que acontecia nos dias de Jesus, em questão da própria religião, e quanto foi importante que Nicodemos, ele compreendeu o Evangelho, compreendeu a mensagem de Jesus, porque os seus companheiros não compreenderam. Então Jesus cura um cego de nascença, e curou no dia de sábado, e eles começaram a perseguir Jesus e perseguir esse cego, porque Jesus tinha curado o cego no dia de sábado e não podia fazer isso. E era um cego de nascença. Vamos ler lá? É João 9, verso 39, 40 e 41. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam, e os que vêm se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Deu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Jesus está dizendo assim, pessoas que estavam longe da fé, começavam a ouvir o evangelho que Jesus pregava e se convertiam. Nós pregamos a respeito de Zaqueu, mas tinha Maria Madalena, tantas outras pessoas. Maria Madalena, ela era uma mulher, assim como a gente diz assim, da vida. Ela tinha 7 demônios terríveis dentro dela. Jesus libertou essa mulher, e ela tinha uma gratidão enorme pelo que Jesus fez por ela, e nessa gratidão que ela tinha, ela servia a Jesus com muita alegria na sua vida. Mas do outro lado, tinha esses pastores que eram cheios de razão, cheios de doutrina, cheios de teologia, cheios de posicionamentos da Bíblia, mas quando Jesus chegou, eles não perceberam que era o Filho de Deus. Quando Jesus pregou, eles não entendiam a palavra de Jesus, eles eram contra aquilo que Jesus falava. Para eles, Jesus era um escândalo. E aí por isso Jesus diz isso: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não vêm, vejam, e os que vêm se tornem cegos. Porque ele estava dizendo que aqueles líderes religiosos achavam que viam. Quando Deus dá muita oportunidade para alguém, e essa pessoa se torna grande dentro da oportunidade, mas ela não nasce de novo, ela não tem um coração contrito, ela não tem um coração humilde, ela é uma pessoa orgulhosa, ela endureceu o seu coração. Quando um dia Jesus falar com ela, ela não vai ouvir. Quando Jesus falar sobre arrependimento, ela não vai se arrepender. Entende o que está acontecendo aqui? E aí Jesus diz, alguns fariseus disseram: Senhor, nós somos cegos então? Jesus respondeu: se fosseis cegos realmente, vocês não teriam pecado. Mas porque vocês dizem que vêm, então está o pecado de vocês. Porque acham que sabem tudo e não sabem nada. A religião endureceu o coração, a moralidade endureceu o coração, não tem ouvidos para ouvir o que Jesus está falando, não agrada ao coração aquilo que Jesus está falando, né? Então, o novo nascimento ele é superior à religião.
né? Ele é superior às regras da religião, às doutrinas da religião. Muitas vezes ele é, até mesmo quando a religião usa o medo para fazer seus seguidores, o novo nascimento é superior a tudo isso. Meu pai uma vez foi visitar uns parentes que ele tinha em Curitiba, e esses parentes eram de uma determinada igreja, que eu não vou citar nome aqui. Mas na época essa igreja proibia que os membros da igreja assistissem televisão, porque televisão é instrumento do diabo. Na maioria é mesmo. Não sou contra essa igreja, né? Mas eles proibiam os seus membros de assistir a tal dita televisão que é do diabo. Ele foi visitar esses irmãos e, como ele é parente, ele tinha intimidade e foi no quarto desses irmãos. Irmãos de fé, parentes de longe. O que tinha no guarda-roupa? A televisão. Daí eles conseguiam abrir a porta, assistir a portinha do guarda-roupa, assistir a televisão, o que eles queriam assistir. Depois eles fechavam, quando vinham os irmãos da mesma igreja, sempre ficava com a portinha fechada, ninguém sabia que eles assistiam. O que eu quero dizer com isso? Que o novo nascimento vai além disso. O novo nascimento vai aonde ninguém vai. O novo nascimento é no teu coração. Então, mesmo que ninguém esteja vendo, você sabe que Deus está vendo. E não é só pelo medo de Deus estar vendo. É mais do que isso. É o teu espírito, que agora ele é nascido de novo, é um novo espírito. Você não sente mais paz naquilo. Você não tem mais prazer naquilo que Deus não tem prazer. Você se enoja daquilo que Deus se enoja. É por isso que o novo nascimento é superior à religião. Porque a religião você pode passar conversa nela. Você pode tapear a religião. Você pode enganar os membros. Você pode passar uma imagem que você é santinho. Por que os pastores na época faziam longas orações? Para serem vistos como espirituais. Eles faziam jejuns e eles ficavam todos acabados, brancos, pálidos, fracos, para que os irmãos perguntam: o que aconteceu com você que está assim? Você está doente? Não, eu estava jejuando essa semana. Tudo para aparecer espiritualidade que não tem. Por isso, o novo nascimento, irmãos, é superior à religião. E é superior também ao mérito. Sabe o que é o mérito? Sabe o que é o mérito? É merecer. Eu vou entrar no céu porque eu mereço. Eu dei ofertas na igreja. Eu fiz longas orações. Eu visitei tal pessoa. Eu orei e essa pessoa foi curada. Eu tenho mérito. Eu nunca matei. Eu nunca roubei. Eu nunca fiz mal para ninguém. Eu sempre ajudei o próximo. Eu tenho mérito. O novo nascimento é superior ao mérito. Por quê? Porque o mérito, você tem o seu mérito. Mas se um dia você pecou, a mancha do teu pecado te condena. Seja o tamanho do pecado que for, seja uma mentira pequena, uma mentira grande, ela te condena. Para poder ter paz com Deus, você vai precisar do sangue de Jesus. Foi isso que os músicos falaram, da necessidade do sangue de Jesus, porque só o sangue de Jesus remove o pecado. Só o sangue de Jesus remove a mentira que você soltou.
O orgulho que você sentiu no teu coração, só o sangue de Jesus pode remover. Então não existe mérito. Porque por mais que você tenha coisas boas, sempre o pecado que você tem vai te condenar. Um pecado é suficiente para condenar. Então, novo nascimento é superior ao mérito. Eu mesmo ouvi em vários lugares, mas aqui também teve uma concentração, e um músico, ele cantou uma música assim: se você obedecer, se você for certo, se você for obediente, se você atender a Deus, se você for fiel, vai abrir as portas do céu, você vai ter toda a bênção. E eu não estou dizendo que não é verdade, eu estou dizendo que é verdade. Mas mesmo assim, não significa que se você teve todas as bênçãos de Deus, você nasceu de novo. E se não nasceu de novo, não tem parte no reino de Deus. Essa é a diferença. A pessoa ela pode ter bênçãos de Deus na sua vida, mas não significa que ela tenha nascido de novo. Existe toda sorte de bênçãos, mas o novo nascimento não é só uma bênção, é uma grande dádiva de Deus. Porque o novo nascimento te dá direito a entrar no reino de Deus, né? Então, o novo nascimento é superior ao mérito. Lembre assim, Davi adulterou. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha muito mérito. Mas o dia que ele adulterou, ele merecia a morte. Ele merecia o inferno. A Bíblia diz que Deus perdoou Davi. Mas o perdão de Deus, ele tem base aonde? Na morte do seu filho. Em vez de Davi morrer, Jesus, o Filho de Deus, teve que morrer. Quer dizer, não existe mérito, gente. Você acreditar que você é bom o suficiente, isso é doutrina de Satanás. Porque outra vez ele vai dizer para você, você não é bom o suficiente, se mate. Mas ele sempre vai dizer, você é bom. Você tem mérito. Você vale. Mas depois ele vai dizer assim, bata o teu carro lá, tire a tua vida, descanse, não adianta mais essa vida, não vale mais. O mesmo que disse que você é bom o suficiente, depois disse que você não presta o suficiente para tirar a vida e descansar e ter paz. É o mesmo. Então, eu convido você a ter um relacionamento profundo com Jesus, porque só esse relacionamento faz com que você venha nascer de novo, ser nova criatura, ter o Espírito Santo dentro de você, gerar um novo Carlos, né? Uma nova Andréia, uma nova Amanda dentro de você, uma nova Isabel, que é criada em Cristo Jesus. Isso é superior à religião. E aí o que aconteceu com Davi? O Salmos 40, ele fala sobre isso. Ele estava no fundo de um poço de pecado, de culpa, de medo, de lama, como o Marcelão falou. Mas quando Deus tira Davi desse poço, dá um banho nele. Quando Deus cura Davi, perdoa ele, está escrito lá no Salmos 40, verso 8, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Então ele começa a ter gratidão, ele começa a se agradar de Deus. Então o novo nascimento ele supera o medo,
E a culpa, né? Quando você via e entendia que Deus é aquele homem grandão que tem um chicote na mão e está esperando você errar para ele te dar uma chicotada. Quanta gente sofre disso. Quanta gente pensa que Deus é aquele homem grandão que está esperando a pessoa errar para levar uma chicotada, porque ele vive nas boas obras uma vida religiosa do medo. Porque ele tem medo de ir para o inferno. Ele tem medo de que sua casa queime. Ele tem medo de pegar doença. Ele tem medo que seu gado adoeça. Ele tem medo que sua lavoura adoeça. Ele tem medo de perder o emprego. Então ele vai a Deus por isso. Essa é a doutrina do medo. O novo nascimento, ele supera a doutrina do medo. Vamos para terminar? 1 João 4, 18. João 4, não é João, é 1 João 4, 18. É lá perto de Apocalipse. Pouquinho antes de Apocalipse tem 1 João. Verso 18. Vamos ler todos juntos? 1 João 4, 18. No amor não existe... Então, as trevas vão atacando, um dia a pessoa está em tormento. Por isso chega aquele dia que ele diz assim, agora a tua vida não vale mais. Se jogue naquela rocha lá. Você não é bom o suficiente. E antes ele sempre dizia, você é bom. Você é bom. Sempre ele dizia isso. Agora ele não diz mais, porque agora você é totalmente presa dele. E aí Deus está dizendo assim, o amor de Deus, no amor de Deus não existe medo. E é no medo que a gente fica preso, é no medo que a gente fica amarrado, algemado. O perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que tem esse tormento não é aperfeiçoado no amor.